Poxa, aconteceu alguma coisa com a minha mãe. Eu já fui chorando, atendi o telefone, né? Falei, Estela, o que aconteceu? Aconteceu alguma coisa com a minha mãe. Aí ela falou, não, é o Celso, ele sumiu. Sempre ele liderando, os outros concordando. Ele falou, nós matamos ele. Não sei explicar o que é, né? Uma dor muito forte, tô sentindo. Meu irmão era uma comédia, meu irmão era um verdadeiro palhaço. E onde ele estava, ele fazia todo mundo dar risada, ele era muito, muito legal mesmo. Uma pessoa de fazer amizade, uma pessoa que tinha muito, muito fácil de conversar, tinha papo, assunto para a noite inteira, entendeu? Então as crianças adoravam ele, adoravam. Então, não sei como uma pessoa pode tirar a vida de outras pessoas que, sabe, fazia tanto bem para as outras pessoas, né? Então a gente fica muito sentido com isso. Ele morava num condomínio no Alto do Riviera lá, junto com a minha mãe e com a minha irmã. E ele trabalhava na Rede Brasil, ele era diretor lá de um programa da Nani Venâncio. Ele tinha acabado de começar, ele já trabalhava há muito tempo na Rede Brasil. Só que aí ele conseguiu esse cargo de diretor lá, né, através dos esforços dele e tal. E aí começou, né? Quando ele estava na parte melhor da vida dele, aconteceu isso aí. Então é difícil, um filho exemplar, cuidava muito bem da minha mãe. Meu irmão nem se fala, meu amigo, ele tem muito amigo. Foi muito discutido pela internet. Nós tivemos acesso de quase mais de 600 mil pessoas compartilhando quando aconteceu isso. Entendeu? Então foi uma coisa que ele tinha muitos amigos, né? Então é difícil de aceitar. A gente não consegue entender o porquê, né? Uma brutalidade tão grande desse jeito. Para mim, né? É até meio suspeito falar, porque era um irmão exemplar para mim. É muito complicado falar dele. Mas que passa o tempo, a gente não consegue esquecer, porque foi uma coisa brutal, né? A gente perdeu uma pessoa assim por uma coisa tão sem sentido, né? A princípio era o desaparecimento da vítima, que seria um jornalista residente em São Paulo e que teria ido durante o carnaval, né, durante o início do carnaval, encontrar-se a princípio, com um indivíduo com quem ele teria um relacionamento homoafetivo e desde então ele teria desaparecido. Através de informações colhidas na cidade, nós soubemos que familiares dele, inclusive, teriam ido até um bairro da cidade de Porto Feliz, feito contato com algumas famílias, inclusive a família desse jovem, onde o pai teria dito que realmente teria visto o jornalista por lá e que depois não mais o encontrara, nem ele, nem o veículo, que na verdade foi o grande senão de tudo isso, o sumiço do carro também. A gente até achou que alguns familiares conheciam ele já e depois a gente confirmou que realmente ele já tinha ido algumas vezes com o Celso lá para São Paulo, aqui para São Paulo, mas era uma relação meio obscura, né? A família não sabia exatamente o que acontecia entre os dois. Além da vítima não fazer mais contato com a família, o veículo não foi mais localizado. A partir de então, já na segunda, na terça-feira de carnaval, nós entramos no caso até o seu final de esclarecimento. Foi um feriado, né? E a gente tinha combinado de passar todo mundo numa propriedade que a gente tem lá na praia. E foi combinado para a família toda ir para lá, né? E ele me ligou na quinta-feira, né? Falando que estava descendo para lá. Na verdade, nós tínhamos assim, eu tinha emprestado um dinheiro para ele e ele falou que ia me pagar. Eu falei, então você me paga lá quando você chegar lá na praia, você me devolve esse dinheiro. Não precisa vir até aqui no serviço para poder me dar o dinheiro. A gente se encontra lá na praia. Aí ele falou, então tudo bem, a gente se encontra lá. Aí a família começou a se reunir no sábado e a gente percebeu que ele não chegou, né? E eu já estava meio desconfiado. Eu não sei se é coisa de que a gente sente, né? Então acabei sentindo mal, né? Na noite, né? Que aconteceu tudo, foi no sábado, né? Falei até para minha esposa, falei, tá acontecendo alguma coisa que tá fora do controle, né?
não sei explicar o que é, né? Aí meus parentes falaram, as tias estavam todas lá, você tá passando mal? Eu falei, não sei o que é. Uma dor muito forte, estou sentindo aí. Eu não sei o que pode ser. Não é dor, não é nada, mas é uma angústia muito grande que estou sentindo. Aí eles falaram, vamos levar para o médico. Eu falei, não é questão de dor nem nada. Eu não sei o que é, eu não sei o que está acontecendo. Aí no domingo de manhã, eu através de rádio, né, um colega meu entrou em contato e falou, a sua irmã está te procurando desesperada. Né? Eu falei, mas o que aconteceu? Aí eu pensei que era com a minha mãe, porque minha mãe já é de idade. Eu falei, poxa, aconteceu alguma coisa com a minha mãe. Eu já fui chorando, atendi o telefone, né? Falei, Estela, o que aconteceu? Aconteceu alguma coisa com a minha mãe. Aí ela falou, não, é o Celso, ele sumiu. E o Celso, assim, tipo, a gente era muito juntos, né? No máximo, umas 5, 6 horas sem se falar por telefone. A gente estava sempre se falando. E eu achei esquisito ele não ter entrado em contato, né? Eu falei, mas o que aconteceu, Estela? Me explica, né? Que é minha irmã, né? Me explica o que está acontecendo, né? Ela falou, ele foi buscar o menor de idade, né? E ele foi para casa dele lá e não voltou, não deu notícia, não deu nada, né? Eu falei, me dá um telefone desse rapaz que eu vou ligar para ele. Aí, quando eu liguei para esse rapaz, o pai dele atendeu. O pai dele atendeu e falou para mim, o que você quer, né? Eu falei, eu queria falar com o seu filho que estava com o meu irmão. E ele falou, meu filho não está no momento, né? Eu falei, eu sei que ele está aí. Passa que eu quero falar com ele, eu quero que ele me explique o que está acontecendo, porque meu irmão sumiu. Minha irmã já tinha conseguido falar com ele, né? E eles falaram que tinha visto o carro do meu irmão lá próximo. Aí minha irmã falou que estava indo para lá para ver o que estava acontecendo. Peguei, aí ele passou o telefone para esse rapaz, né? Estava junto com meu irmão. Aí eu perguntei para ele, falei, dá para você explicar o que está acontecendo? Porque meu irmão não é de sumir, de ficar tanto tempo sem entrar em contato com a gente. Ele falou, não, é que o Celso veio para cá, pegou a gente para levar num baile funk. Não tenho nada contra funk. Mas meu irmão não é de frequentar bailes funk. Entendeu? E aí, quando ele falou nós, aí parece que aí caiu alguma coisa sobre mim. Aí eu já fiquei nervoso, porque eu sou um cara muito nervoso mesmo. E comecei a xingar ele no telefone, já acusar ele, porque eu tinha tanta certeza do negócio. E falando que acabei, na hora de nervoso, ameaçando ele e tudo, né? E eu falei que eu ia achar meu irmão. Falei, você pode fazer o que for, eu vou achar meu irmão. Aí ele pegou, desligou o telefone na minha cara, eu peguei, voltei para São Paulo, fui na casa da minha mãe, já falei para ela, falei, mãe, o Celso não tá mais entre a gente, ele tá morto. E eu vou achar ele, só vai ficar tranquilo que eu vou achar ele. Isso começou na sexta, no carnaval com o desaparecimento, né? Sexta, sábado, domingo, segunda, terça. Na quarta-feira de cinzas, foi encontrado e esclarecido. Sempre quando a gente investiga um caso de homicídio, que existe um desaparecimento precedente, a grande preocupação é essa, né? Você achar a pessoa. Né? Quem tem um ente desaparecido, perdido, ela quer, de uma vez por todas, o quê? Encontrar a pessoa, lógico, sempre viva, sempre bem. Nesse caso, o desaparecimento e o homicídio, eles correm muito perto, né? São linhas que vivem se entrelaçando. Acontece que, na maioria das vezes, quando você encontra essa pessoa e ela tá bem e tal, devolveu para a família, ótimo, beleza. Mas quando acontece um infortúnio que nem aconteceu, aí você tem todo um outro trabalho que é o quê? É você passar do desaparecimento para investigar o homicídio, que é o que foi que aconteceu. Então, eu fiquei sabendo depois, através do Facebook, que eles vinham conversando pelo Facebook, né? E a gente conseguiu, eu tenho um primo que ele é técnico em computador, conseguiu abrir a conversa deles e ler. E através dessa conversa também que ajudou bastante a gente chegar num ponto da condenação dele. Porque, a princípio, ele estava falando que meu irmão estava aliciando ele. Então é muito difícil, porque acusar uma pessoa que está morta é muito fácil, entendeu? Meu irmão passou até por pedófilo. Então, se não fosse essa conversa no Facebook, talvez a gente nunca ia ainda ter que aceitar que meu irmão era um pedófilo. Já nos primeiros trabalhos, né, feitos ainda pela Delegacia de Porto Feliz, já ficou claro que ele teria realmente ido se encontrar com os jovens, né? Principalmente com esse adolescente tido como namorado seu à época. Na rodovia Castelo Branco existe um local de parada que é muito próximo do bairro onde eles moravam, né?
Então, segundo a família informou, era ali que eles se encontravam. E nesse dia, no início do carnaval, consta que ele saiu de São Paulo, foi até o posto, encontrou-se com esse menino, né, já em companhia dos demais, e ali eles teriam saído. Só que, num primeiro momento, de imediato, a polícia de Porto Feliz chegou até esses adolescentes. E durante 2 dias, eles eram interrogados e diziam apenas o seguinte: olha, ele se encontrou conosco, né? Nos encontrou, nós saímos juntos e ele foi embora, a gente não sabe o que aconteceu. Quando nós entramos no caso, já na quarta-feira de cinzas, pela manhã, reunimos a equipe na cidade de Porto Feliz e eu pedi que os adolescentes fossem trazidos mais uma vez à delegacia. Seria a 3ª vez que eles seriam trazidos à delegacia em companhia das mães ou pais responsáveis, enfim. Enquanto a gente estava ali conversando, né, o colega de Porto Feliz me mostrando o que ele já tinha feito, o que ele já tinha ouvido, chegou para nós a informação que o veículo tinha sido encontrado. Só que num ponto totalmente oposto da cidade. A Polícia Militar veio, informou. De pronto eu determinei que o veículo fosse preservado, porque nós tínhamos muito interesse em fazer uma perícia minuciosa, né? Inclusive material biológico, coleta de impressões digitais. Tudo que fosse possível, a gente vê no carro para tentar esclarecer o que teria acontecido com o Celso. Até hoje não sei o que meu irmão, como foi cair nessa, né? E aí começamos a procurar meu irmão, cara. Começamos a procurar, era só plantação de cana para todo lado. Começamos a procurar ele para tudo que era canto, procurava e não achava. Mas a gente tinha certeza que ele estava por ali. Eu sabia que ele estava muito próximo, mas não conseguia achar. Voltamos para casa, né? Aí veio a notícia que tinham achado uma pessoa e estava no ML, com a descrição do meu irmão, né? Aí ainda chegamos lá, perguntei pro rapaz do ML, ele falou: olha, deve ser esse aí que tá aí dentro mesmo. Aí fui lá olhar, não era o meu irmão. Falei: puxa, graças a Deus, não é ele. Mas lá no fundo a gente sabia que meu irmão nunca ficou tanto tempo sem falar com a gente, assim. Era uma pessoa muito grudada com a gente mesmo. Me reuni com os 4. Esse jovem, né, dito namorado do Celso, ele exercia uma liderança entre eles ali, né? Até fisicamente era mais forte, mais avantajado que os demais. E todos muito bem vestidos, todos muito bem orientados, conversavam bem. E eu chamei e conversei. Falei exatamente assim para ele. Falei: viu, você viu o que está acontecendo com vocês? Você percebeu a dimensão que tomou isso tudo que está acontecendo com vocês? Ele falou: eu percebi. Eu falei: olha, seus pais foram mostrados aí em vários telejornais pro Brasil inteiro, né? A imprensa não sai lá do bairro de vocês. Viu? Nós estamos falando de uma pessoa que pode estar morta. Uma família está aflita. E, né, às vezes acontece assim, na investigação, existe muito uma coisa, eu gosto muito desse termo. Você faz a pergunta certa. São determinadas palavras que abrem, às vezes, a vontade, que abre o coração daquele seu suspeito para ele falar. Nesse caso, foi exatamente assim que aconteceu, né? Assim que eu falei essa frase, ele olhou para mim e falou: posso pedir uma coisa para o senhor? Eu falei: pode, fica à vontade. Eu lembro bem, meus investigadores, o delegado de Porto Feliz, eu queria conversar com meus amigos aqui, longe da minha mãe. O telefone dele ainda estava ligado. Ainda minha prima ligou, um rapaz atendeu ainda. Por isso que a gente pediu a escuta telefone. A gente queria saber com quem rodou esse telefone, porque eu mesmo acredito que tinha mais pessoas, até de maiores. Porque é muito difícil de acreditar que somente aquele rapaz de menor, ele bolou tudo isso. Você vai conversar, só que você vai conversar aqui, perto de mim, local fechado, eu não vou deixar. Não sabia o que podia acontecer, era a nossa responsabilidade e integridade física deles. Ah, não, mas o senhor deixa a gente conversar longe da mãe? Falei: deixa, não tem problema, né? Ali eu já imaginei o quê? Existe alguma coisa que eles vão conversar que possa causar um constrangimento, até mesmo um sentimento de vergonha deles perante as mães. Aí chamei as mães e falei: olha, estão aqui, pediram para conversar, eu vou pedir para as senhoras, então, se afastar um pouquinho e ficar ali no corredor. Aí eles se juntaram, né, se abraçaram ali um no outro e não chegou a 10 minutos da conversa deles. Aí ele olhou para mim e falou: nós vamos contar o que aconteceu. Eu falei: peraí, vou chamar a sua mãe. Não, só agora nós podemos só contar o senhor, porque a gente tem um pouco de vergonha das coisas que aconteceram. Eu falei: não tem problema, vamos fazer assim. Você fica aqui, a sua mãe fica ali no canto da sala, não vai ouvir direito o que você fala.
Ah, mas não, sua mãe tem que acompanhar. É a lei. Não, tá bom. Então, aí, sempre ele liderando, os outros concordando, ele falou, nós matamos ele. No primeiro depoimento, falaram que mataram meu irmão porque meu irmão prometeu serviço para ele. E meu irmão não deu serviço para ele e acabou matando. Aí no segundo depoimento, que quando eles já estavam presos mesmo, aí já com um advogado assessorando ele, né, e já falou que matou meu irmão por outros motivos para poder ajudar na causa dele, né? E como é que aconteceu? Não, ele saiu passear com a gente já tinha combinado, eu dei o sinal, o colega que estava atrás já estava com uma corda, passou a corda no pescoço dele e puxou. Infelizmente, a gente ia só dar um susto, um aperto nele, aconteceu que fugiu do controle, ele desmaiou. Falei, e daí? Falou, não, aí a gente pegou, eu assumi o volante e a gente levou ele lá perto da fazenda. Falei, mas eu preciso chegar nele. Aí o outro menino falou, eu levo vocês, porque eu marquei exatamente o local onde está o corpo. Aí dividimos da seguinte forma, os demais ficaram na delegacia, já foram prestando os depoimentos, né, presididos pelo colega, e eu fui com esse menino até o local. Exatamente do jeito que eles falaram, estava. Estava sem o tênis, eles acabaram ficando de posse do tênis esse que a gente não localizou, e ainda estava com a corda no pescoço. Num primeiro momento ali no local, tanto eu quanto a perita, nós não notamos nenhum outro tipo de ferimento, corte, ferimento, disparo de arma de fogo, nada disso. Só mesmo o estrangulamento pela corda. Foi estúpida a morte, tá? Um estrangulamento, como foi feito, né? Como eles utilizaram, né? Inclusive com requintes de crueldade. Não precisavam disso. Então, diante disso daí, né? Fiquei em cima do delegado, conseguimos a apreensão no mesmo dia. Foi para a comarca, porque Porto Feliz, o fórum estava em reforma. Os autos da investigação foi para a comarca de Itu, que era a comarca mais próxima, e nisso os menores foram apreendidos. A gente foi conversando, né, no sentido de ver a questão emocional dele, né? Em tese, embora seja um ato fracional, né, um ato criminoso cometido por um adolescente, conforme diz o estatuto, tratava-se ali de um crime de homicídio, né? Entender a motivação, porque ainda se tinha a preocupação, principalmente da família, de ser um crime patrimonial, ou seja, na verdade, ele ter sido roubado, morto, e eles estarem usufruindo dos bens. Falei, tá, entendo você tem seus motivos, a gente vai colocar, a justiça vai decidir o que vai fazer com você. Agora eu preciso que vocês me contem, como é que se desenvolveu tudo isso? Falei, não, nós encontramos ele no posto, saímos, tomamos lanche, saímos, aconteceu aí, infelizmente, isso. Imediatamente, a gente já tinha uma outra situação de corda, tanto que ele teve os pulsos amarrados. Levamos ele lá, e depois? Falei, não, aí eu fui dirigindo e a gente foi em Sorocaba curtir. Pegamos um dinheiro que ele tinha no bolso, coisa pouca, coisa de R$150, e fomos curtir. Fomos no baile, passamos a noite inteira no baile, voltamos aqui para a cidade, só que daí eu fiquei com medo de chegar em casa com o carro. Falei, tá, cara, e o que você fez? Aí eu fui atrás de um amigo meu. Pedi para ele ficar com o carro. Eu cheguei e falei para ele que o carro era meu. Falei, viu, mas você chega ao amanhecer na casa do cara. Você é menor, com um monte de moleque dentro do carro. Dá o carro para ele, falando que o carro era seu e ele acreditou. Aí eu falei que eu tinha acabado de comprar, que a gente teve uma colheita muito boa, que a gente tinha conseguido um bom dinheiro, eu, meu pai, que a gente tinha comprado esse carro e eu tava dando um passeio com ele. Só que eu tava com medo de chegar no meu pai e inventei que ele podia ficar com o carro para mim. No transcorrer do processo, tá? Em depoimento, um dos menores confessou que 2 maiores participaram indiretamente, queriam o veículo do Celso, um carro, né? Eles queriam pegar esse carro e vendê-lo. Então eles ficariam com dinheiro, os 2 maiores, e dariam um percentual para cada um dos menores. Segundo ele, nos disse depoimento, ele já conhecia os meninos, até porque ele já tinha trabalhado lá na fazenda também, e lá na lanchonete. Ele não suspeitou porque o carro estava com as chaves e com o documento. Aí pediu se ele podia guardar o carro lá e ele
entendeu que não havia problema, guardou o carro. Só que quando as notícias começaram a pipocar na imprensa, segundo ele, né, essa é a versão que ele forneceu inicialmente, o que ele fez? Ele tirou o carro da casa dele e deixou na rua. Aí, segundo ele, o carro teria sido furtado, vamos dizer assim, daquele local e levado para um outro. Local esse que a Polícia Militar acabou encontrando o carro. Tanto é que ainda prossegue, né, existe um inquérito policial instaurado em curso ainda, apurando a participação desse outro indivíduo no cometimento do crime. Num primeiro momento ali, o entendimento nosso foi que no cometimento do homicídio em si ele não teve participação, né? Até porque se tivesse, ele teria pedido a prisão dele. Mas essa questão do carro ficou meio duvidosa, né? O cidadão, a princípio, trabalhador e tal, os indivíduos chegam lá, ao amanhecer, com o carro, ele aceita o carro sem questionar, isso que ficou, ainda está sendo apurado. Ele teve na casa da minha mãe umas 2 vezes. Chegou até a dormir lá na casa onde minha mãe mora. Postou fotos de lá, tudo, tomando vinho, falando que estava até na época com a Nani Venâncio, mentindo. A Nani Venâncio nem estava no local no dia, né? Que aconteceu essas fotos. E lá mesmo, na propriedade nossa, lá na praia, ele foi uma vez. Mas ficou meio-dia lá só e acabou indo embora. E aí eu fui para casa da minha mãe e falei pro meu irmão que eu não queria mais esse rapaz lá, porque eu sentia um coisa muito ruim nesse menino aí. Eu falei, puxa, ainda discuti com a minha mãe falou, não, meu irmão falou, não, ele é pobre, ele é lá da roça e tal. Eu falei, mas eu não quero saber, pô, eu não fui com a cara desse cara e não quero. Porque até mesmo a gente, é um lugar que a gente só leva a família, entendeu? Ou um amigo que, assim, é muito chegado, a gente leva, é um negócio pra família mesmo. E ele trazendo uma pessoa que ninguém conhece, então fica meio estranho, né? E acabou de a gente acabar discutindo por causa dele. Ele falou, não, tudo bem, então, vou ver o que eu faço. E acabou largando, falando assim, eu não quero mais nada com ele, né? Através das conversas dele, acabou tal. Aí acho que esse menino, com raiva do Celso ter deixado ele, acabou bolando tudo isso aí, né? E acabou dando nessa... acabou matando meu irmão por causa disso aí. Eu acho que ele pensou que talvez, como assim a gente se falava muito por telefone e não pessoalmente, né? A gente falava muito por telefone, já que a gente não se falava pessoalmente, por telefone a gente estava sempre em contato. Então esse menino não percebia isso, entendeu? Então ele achou que talvez matando meu irmão, pegando o carro dele, fosse vender futuramente, ninguém ia dar conta, entendeu? Ia falar assim, ó, mataram ele, vamos jogar aí no meio do canavial, como ele fez, né? E ninguém vai vir atrás, né? Corta, a gente ia atrás do meu irmão no final do mundo. O que acontecesse, a gente ia procurar ele no final do mundo. Acho que aí ele talvez se enganou bastante. O meu irmão morava no Guarapiranga, perto da represa do Guarapiranga ali. E esse rapaz mora em Porto Feliz, quase 140 quilômetros, uma distância da outra. Meu irmão saía daqui para ir para lá, eu nem sabia disso. Porque meu irmão estava com esse rapaz uns 2 meses, entendeu? Então, eu mesmo não sabia, porque, assim, eu não tenho nada contra. Então, ele podia fazer o que ele bem quiser da vida dele. Mas desde que seja com uma pessoa certa, né? Entendeu? Eu acho que talvez eu errei em ter deixado ele, porque eu sou mais velho do que ele, entendeu? Então, eu sempre achei que eu devia cuidar dele, entendeu? Então, eu me peco muito por isso. Eu falei, puxa, eu bobeei nisso aí, porque eu podia ter alertado ele, né? Falar, não anda com essa pessoa, entendeu? Mas, infelizmente, não deu tempo. Então, naquele momento, eles ficaram nos 45 dias, né? 45 dias. Como a gente, até por questão ética de ser adolescente, a gente acaba não tomando conhecimento do processo, mas até porque fica em segredo de justiça e a justiça em si, em relação ao adolescente, ela é e tem que ser realmente muito sigilosa, né? Porque, você veja, ali nós tínhamos jovens ali de 14, 15 anos. Então, eles vão cumprir uma medida aí que vai no máximo de 3 anos e vão voltar para a mesma sociedade de onde eles foram detidos. O que a justiça vê muito nesse caso, que a justiça não quer? É que esse indivíduo volte para lá com um rótulo, né, de matador, com um rótulo de criminoso. Até porque ele tem direito, e é assim que deveria ser, infelizmente nem sempre é,
e retomar uma vida, retomar estudo, retomar o trabalho e seguir o seu caminho. Já pagou o que ele devia para a justiça. Essa é a ideia, né? Eles possam retornar lá ou onde quer que seja e retomar a sua vida normalmente. Eu acredito, né? A sentença, o juiz proferiu a sentença, deu 3 anos de internação para os menores, eles estão cumprindo, tá? O que eu acho é o seguinte, que a questão da maioridade penal. Acho que é fato hoje no Brasil, tá? Que os nossos legisladores deveriam pensar um pouco em relação à questão da maioridade penal, a redução, 18 para 16 anos. Por que isso? Porque na época que o Código Penal, 1940, instituiu que era só imputáveis maiores de 18 anos, tá? Era uma outra geração, eram outras, a sociedade, o desenvolvimento, vamos dizer, mental assim, do adolescente, não é como o de hoje. Hoje, um adolescente de 16 anos tem o perfeito compreendimento dos seus atos. Se ele pode votar, por que ele não pode ser responsabilizado por um ato criminal, um ato infracional? Tá? Então, eu acho que as nossas autoridades deveriam pensar um pouquinho mais nisso, tá? Para colocar. Porque hoje, com todo acesso à informação, todo acesso não podemos dizer que de um rincão a outro do Brasil, os adolescentes não têm acesso à informação, não sabem dos seus atos. Vi o caso recentemente no Piauí, lá de um estupro coletivo. Então, são crimes barbários dessa espécie, né, que devem ser repelidos, né? Eu sei que não é só questão da maioridade penal, da redução. Envolve questões também de família, educação, tá, que o governo precisa enfrentar. Tá? Porque senão vamos beirar aqui, não é só baixar para 16 anos, daqui a pouco estão baixando para 14, não é essa a intenção. A intenção é que o governo, né, dê condições para que os jovens tenham educação, né, uma atividade esportiva também para complementar, e a questão da família. Eu deixo na mão de Deus, cara. Porque eu não confio na lei brasileira. Eu acho que é uma lei muito atrasada, não vai dar em nada. Porque o cara daqui a 3 anos, depois de cometer um crime desse, tá na rua, entendeu? Eu acho que assim, a gente não deve generalizar tudo. A gente tem que separar, lógico, um cara que rouba um doce numa padaria de um cara que comete um crime desse. Então a gente tem que separar. Acho que um cara desse tinha que ter uma pena mais dura, entendeu? Não 3 anos. Daqui a 3 anos o cara tá na rua de ficha limpa. Só que eu tenho pena da família do cara. Quer dizer, pena nem tanto, porque eu acho que a família dele também vem incentivando, porque meus amigos falam que eles já estão preparando as festas, eles escrevem no Facebook lá, que eles estão fazendo festa, aguardando o rapaz sair e tal. Eu acredito assim, do jeito que eu fui criado, se eu cometesse um crime, minha mãe jamais ia olhar na minha cara. Entendeu? Meu pai, assim, eu falo, olha, não ia aceitar isso jamais. Entendeu? Agora a família dele incentiva ele, né? Não, nós vamos fazer uma festa quando você sair daí e tal, como que se não tivesse acontecido nada. Entendeu? Então é uma coisa dura, né? Que os caras falam, eu não gosto nem de ver, porque fala assim, deixa. Mas é um negócio que fica bem explícito na internet que para eles foi uma coisa normal. Mas é um negócio muito triste de a gente pensar que esses jovens estão caindo assim tão novo nessa criminalidade, né? Então é bem complicado. O pessoal da roça afirma muito essa questão da honra, né, do respeito ao pai, ao mais velho, né? E de repente que para eles não se tratava apenas de uma pequena mentira, né? Um crime, era uma coisa gravíssima, né? Então, mães ali passando mal, mães chorando bastante, né? Então, nós temos que ter toda uma habilidade nesse sentido também, para quê? O objetivo era um só, localizar a vítima e esclarecer o que tinha acontecido. Mas todo esse ingrediente emocional, né? Várias emoções aí misturadas, deu bastante trabalho da gente ali, porque você tinha que equilibrar tudo isso. Porque confessaram, achou-se o corpo, o veículo, só que você tinha mais para frente, né? Esclarecer o contexto todo, inclusive com a participação desse outro indivíduo no cometimento do crime ou não, e levar tudo isso para a justiça, por quê? Para a gente entender a questão legal. Colhidos os depoimentos, por se tratarem de adolescentes, por se tratarem de pessoas de menoridade, imediatamente a justiça tem que tomar conhecimento. E ali nós tínhamos um problema de logística ali na cidade, que naquele dia especificamente o fórum
da cidade de Porto Feliz estava fechado, tendo reforma e tal, enfim, estava fechado. Então, nós vamos pegar todo esse pacote, os adolescentes, os depoimentos, tudo que tinha sido feito até ali, levar para Itu, para que o promotor de justiça tomasse conhecimento e ele, entendendo que seria caso de internação, representar o juízo pela internação desses adolescentes, que foi o que aconteceu. Só que isso já no final do dia, já as coisas acontecendo e tal. Se não, né, eu entendo assim, se você faz tudo isso aí e não consegue naquele momento levar à justiça e devolve esse menino para a sociedade, mais do que aquela preocupação que todo mundo tem, não, nós vamos achar ele nunca mais, não. A própria sociedade pode cobrar dele uma atitude de uma forma mais drástica, né? Então, além de tudo, a preocupação nossa é proteger os adolescentes e as famílias, né? Mais uma vez eu vou voltar ao contexto lá. Você imagina a família voltando lá sabendo que os meninos mataram, havia um relacionamento homossexual entre eles, ficaram com o carro, se apossaram de coisas da vítima. Você imagina ele voltando as famílias ali numa comunidade rural daquela ali, o que não podia acontecer, né? Então, tudo isso foi muito rápido, tudo isso foi muito ágil. Por quê? A primeira informação, o primeiro contato foi eles terem confessado. Se isso se perdura mais durante o dia, a gente ia ter problema, né? Mas, graças a Deus, a gente conseguiu, na verdade, equacionar tudo isso de forma muito rápida. Para quê? Para que a justiça, que é quem decide em casos envolvendo adolescentes, pudesse decidir e decidiu pela internação deles. A emoção, na verdade, maior, ainda, eu pude perceber muito que ainda era a suposta raiva que eles estavam do Celso, né? Porque várias vezes eu fiz essa pergunta, viu? Vocês tinham raiva? Por quê? Não, porque nós fomos enganados. A todo momento eles diziam isso. Ele nos enganou. Um ou outro mais afoitos, os mais jovens. Não, ele usou a gente. Ele usou a gente. Não, usar é outra coisa. Não, ele enganou a gente. Porque ele prometeu que a gente ia ter isso, prometeu que a gente ia ter aquilo, e a gente não teve, e a gente não admitiu isso. A gente não aguentava mais essas promessas. Só o adolescente, que seria o namorado do Celso, ele nos disse que o Celso já teria, inclusive, levado ele conhecer lá a emissora, onde ele trabalhava. Então, brilhou o olho do menino, né? Chegar, ver a estrutura de TV, ele ficou deslumbrado, né? E, segundo ele, o Celso falava para ele, não, você tem porte, você precisa só melhorar isso, melhorar aquilo, você tem porte, vamos fazer um book para você ser modelo, você vai pegar comerciais e tal. Ora, ele volta ali para a comunidade dele, conversa isso com os outros meninos, lógico que os outros se interessaram também, né? Vamos todo mundo junto. Então, quando foi quando eles se encontraram, os outros 3 estavam juntos, justamente nessa intenção, né? Você vai fazer para ele, pode fazer para a gente também. Quem sabe a gente consiga também viajar, conhecer São Paulo, na praia e tal. O homicídio em si, ele, muitas das vezes, eu gosto de dizer assim, nem todo homicida é criminoso, né? A gente tem, nesse trabalho de investigação de homicídio, você tem, infelizmente, muitos crimes envolvendo disputa de facções criminosas, questões envolvendo tráfico de drogas, crimes como um todo. Mas você tem também muitas questões passionais, que é o caso, né? 2 pessoas, né, cada uma a seu modo, 2 pessoas de bem que se entrelaçaram no momento da vida e, movido pela emoção de um deles, né, vamos imaginar, eu sempre fiz questão de falar muito isso, entender o mundo do adolescente, né? 2 mundos totalmente opostos. Enquanto você tem do lado da vítima um profissional bem-sucedido, uma pessoa de uma cultura, né, acima da média, viajou o mundo inteiro, trabalhava numa emissora de televisão conceituada, fazia a produção, né, de uma pessoa muito famosa. Do outro lado, você tem um adolescente, né, no auge da sua adolescência, agricultor, de pouca cultura, tentando se reerguer na vida, residente num lar desfeito, isso é importante dizer, né? O pai e a mãe em separação, né? Então, hora ele ficava com o pai, hora ele ficava com a mãe. Então, esse era o mundo dele. De repente, ele, em toda aquela situação de pobreza, de luta mesmo, né? De luta braçal pela sobrevivência, se entrelaça com esse mundo de glamour, com esse mundo que para ele era maravilhoso, né? Ele disse isso, não, eu chego lá, para mim é outro mundo. E a passionalidade envolve tudo isso. Então,
Quando você tem esses ingredientes no homicídio, é muito, para nós, diz muito que pode realmente ser uma causa passional, né? Lógico, os 4 ali precisavam de dinheiro para depois subtrair o dinheiro da vítima. Telefone celular também não foi localizado. E o calçado, o tênis da vítima também não foi localizado. Mas a intenção principal, né, segundo o que foi apurado, segundo o que a gente conversou com eles várias vezes, na presença dos pais, enfim, observado todas as determinações legais, é que motivado, né, a raiva é até muito forte, mas motivado por essa bronca que eles estavam essas promessas não serem cumpridas, foi que eles cometeram o crime. Conversar, né? Muito difícil. Conversar com ele, que ele era muito legal comigo. Saber que foi embora sem se despedir, né? Então é difícil. Não é uma pessoa nova, né? Ter tanto pela frente, né? Para viver. Então é muito difícil mesmo. Então é muito difícil. Queria muito estar com ele agora, sabe? E não posso fazer mais nada. Então é difícil. Tem que aceitar e deixar a vida correr, né? Com certeza nunca mais vai ser como antes. A gente sente uma tristeza na família toda, né? Então, minha família ficou muito triste. A gente já não tem mais aqueles reencontros de final de semana. A gente não sabe, né? A minha mãe está sempre em depressão. É duro para ela ter que, né, todo dia, né, levantar e não ver meu irmão, né? Mas o meu irmão mais velho foi morar com ela, né, que morava em outro lugar, acabou indo morar lá com ela. Então faz companhia para ela. Como minha irmã mora junto, ali perto, acaba sempre estando com ela lá, né? Mas todo mundo tem sua vida, né? Cada um tem que ir para um lado. E a maior parte do tempo ela fica sozinha, né? Quando você tem um caso desse esclarecido, te motiva a que venha o próximo. Eu gosto sempre de dizer, já disse e vou repetir, que é o caso presente, né? O crime de homicídio, ele nem sempre você tem um indivíduo criminoso cometendo, né? E ele é o crime mais perto do ser humano. Ele é o crime mais perto do ser humano. A gente muitas vezes pode estar em dificuldade financeira, estar em dificuldade de toda sorte de dificuldades, pode dizer, não, eu não vou roubar, eu não vou cometer o crime, mas nunca diga eu não vou matar. O ser humano, a gente não conhece a mente do ser humano como um todo. De uma hora para outra, ele pode ter um sentimento diferente e atacar o seu igual, né? E foi o que aconteceu nesse caso aí. Então, é esse estudo, é essa coisa do dia a dia, você tá estudando, né? Eu gosto muito de entender a mente dessas pessoas, né? O que leva alguém a atacar o seu igual, né? A questão passional, ela é muito forte. Então, assim, um reage a uma humilhação de um jeito, o outro reage de outro. Uma pessoa reage, por exemplo, a demissão do trabalho, a traição do marido, da mulher. Outras pessoas reagem de outro jeito. Então, é essa coisa que fascina a gente na investigação do crime de homicídio. O que leva uma pessoa até a coragem de seja com uma arma, seja muitas vezes com a mão, nesse caso aí uma corda, né? Atacar o seu semelhante, né? O seu semelhante. E mais do que atacar, atirar a sua vida. É essa coisa que motiva a gente a estar entendendo isso, né? Você tem... Cada hora se fala uma coisa, mas o que a gente foca muito? Eu gosto muito de focar nas sensações, nas reações dessas pessoas. Se eu pudesse falar com ele agora, eu queria só agradecer tudo que ele fez por mim, né? Pela minha mãe, pelos meus pais, né? Pelos meus irmãos. Queria falar muito que eu amo ele. Que eu acho que é uma coisa que às vezes a gente que dá vivo, que eu gostaria de falar para todo mundo que está assistindo, para quem tem um irmão, quem tem um pai. Às vezes a gente está junto assim e a gente fica com vergonha de falar. Eu te amo, eu gosto de você e tal. Então acho que a pessoa tinha que falar. Porque hoje você está vivo e amanhã você não sabe. Do jeito que está, muito perigoso, né? Então, se você puder se expressar para sua família,
falar que você gosta dela, entendeu? Pro seu pai, pra sua mãe, pro seu irmão, é maravilhoso, tá? Então eu sinto, talvez eu tenha errado. Por mais que eu gostasse dele, a gente estava muito junto, eu nunca cheguei para ele e falei eu te amo, essas coisas. E são coisas tão pequenas que podia ser tão grande, né? Então acho que uma coisa que eu gostaria de alertar todo mundo, entendeu? Que se abracem, né? Curtam bastante cada segundo da vida, porque a gente não sabe, que a gente vinha numa onda tão boa, sabe? Tudo assim, tudo bom, tudo ótimo, e de repente a nossa vida muda, sabe? Uma coisa que você tem de tudo na vida e de repente você falta alguma coisa. Então, a partir desses acontecimentos, então a gente acaba aprendendo. Hoje eu chego num colega meu, abraço, falo, porra, meu, eu te amo, tal, eu gosto. Então, a gente sabe que é uma coisa que a gente podia ter feito, entendeu? E porque a gente começa a pôr na cabeça que a gente está de passagem aqui. É muito rápido, entendeu? Então, quanto mais amizades você fizer, mais pessoas do bem você conhecer, entendeu? Isso é maravilhoso para sua vida, entendeu? Vai ser muito bom.